Glória a Deus, bom dia com muita alegria, aleluia, por esse dia que o Senhor criou, que o Senhor fez. Como é bom, né, estarmos no altar do Senhor logo cedo, vivendo prodígios, milagres, maravilhas, porque o nosso Deus é um Deus fiel, né? Como que foi o seu dia de ontem? Vamos convidar nosso bispão aqui. Como que foi o seu dia de ontem? O meu foi de milagres, de maravilhas. Então, para você não vai ser diferente. Bom dia com muita alegria. Pessoal da Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar. Oh, glória a Deus! Glória a Deus por essa rádio, glória a Deus pelos valentes de Davi, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito na Hebron. Você pode glorificar o Senhor, porque o Senhor te livrou no mês de março, porque o Senhor foi fiel com você no mês de março. Vamos esperar um pouquinho o nosso bispão entrar? Em nome de Jesus. Bom dia, Kátia, glória a Deus. Ontem nós tivemos, o bispo não está conseguindo entrar. Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos convidar o bispo Marcelo. Vamos convidar o bispo Marcelo para entrar. Vamos aprovar por outro caminho. Vamos ver se ele entra. Vamos lá, bispão. Nós estamos te esperando. Aleluia. Bom dia com muita alegria para todos que estão entrando. Vamos compartilhar. Vamos chamar o povo. Tá aparecendo para você? Não? Fabiana, bom dia com muita alegria. Glória a Deus. Tá calor em Guarulhos. Bispão, fala aí comigo, por que você não está conseguindo entrar? Aleluia! Que o Senhor abençoe e guarde vocês nessa semana poderosa, que seja uma semana extraordinária, em nome de Jesus. Tudo que você não conseguiu fazer no mês todo, bom dia! Bom dia, Camille, glória a Deus, bispão! E ele não, ó. Então, chegou aqui, eu aceitei a solicitação. É, exatamente, tá aparecendo aqui em cima pra mim, mas você não consegue entrar. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos falando como que foi que o Senhor te abençoe e te guarde. Pastor saindo para trabalhar, glória a Deus, aleluia. Vamos falar como que foi o nosso domingo na Hebron? Bom, foi o último dia da campanha, porque foi o último domingo do mês, né? E nós falamos sobre 3 parábolas maravilhosas que Jesus nos contou em Lucas 15, né? Glória a Deus por isso. Amém. Vamos lá. Vamos esperar só um pouquinho o bispão. Enquanto isso, vamos abrindo em Mateus 6. Vamos abrir em Mateus 6, só para orar ao Pai Nosso do jeito que está na palavra do Senhor. Nosso propósito termina agora. Oi, Mari, bom dia com muita alegria. O nosso propósito termina agora 31, né? Essa semana, nosso propósito do Pai Nosso termina. Dia 4 de abril começa o nosso jejum e o nosso relógio de oração. Então, você não pode ficar fora dessa. Você que tem participado do programa, né? Em nome de Jesus, não fica fora dessa. Daqui a pouco eu vou colocar aí para você... Peraí, vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue agora. Nenhuma resposta do convidado. Bispão, você não está me respondendo. Você conseguiu entrar? Então, vamos lá. Vamos orar, então? O bispão entra aí, a gente vai orando o Pai Nosso aqui, né? Mateus 6, 9 a 13. Vamos lá? Portanto, vós oreis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que eu faço questão de abrir a Bíblia e ler Mateus? Por quê? Do jeito que está aqui na Bíblia. Porque tem muitas pessoas que mudam o Pai Nosso. E às vezes nós estamos assim, acostumados a orar o Pai Nosso, por exemplo, que não é o Pai Nosso que Jesus ensinou, que está na palavra, mas é o Pai Nosso da Umbanda, é o Pai Nosso dos católicos, né? Então, o que é isso? Por que mudar aquilo que está escrito na palavra? Em Apocalipse diz que nós não podemos mudar nem uma vírgula, nem um tio, porque não é permitido, e você será lançado no inferno por mudar as escrituras. Então, por que a gente vai fazer uma coisa dessa? Não tem por que fazer uma coisa dessa, né? Então, vamos ler o Pai Nosso da forma que está aqui. Quem está no grupo, eu tenho copiado direto, é a mesma linguagem, eu tenho colocado no grupo, então não tem por que você ficar fazendo outro tipo de, sempre orei assim, vou orar assim e acabou. Em nome de Jesus, entra debaixo daquilo que é palavra, que é promessa de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, pessoal que está pela Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar, é um aplicativo que você pode baixar no seu celular e ficar aí conectado 24 horas de louvor. Só é interrompida a transmissão quando entramos com o culto à noite, de segunda, terça e quarta às 20 horas, né? E no domingo às 10 horas da manhã. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9, também o programa ao vivo pela rádio. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar sobre a palavra de ontem, né? Que foi ministrada. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 15, em nome de Jesus. O que eu falei ontem no culto? Por que foi ministrado ali no culto essa palavra de Lucas 15? Vamos voltar um pouquinho e vamos lembrar que no início do mês de março, o Senhor nos deu a direção, né, de Lucas 15, versículo 11 até o 31. Foi a palavra que regeu o mês de março. Então, o que acontece? Filho pródigo. O que o Senhor tinha preparado para o filho pródigo, né? Habilitações extraordinárias. Mas foi necessário passar por tudo que o filho pródigo passou, bispa? Foi necessário passar por tudo que o filho pródigo passou. Por quê? Ele dava valores, ele tinha valores deturpados. Ele tinha valores errados. Ele colocava coisas em primeiro lugar e não o amor do pai em primeiro lugar. Ele amava coisas e não amava o pai. Então ele amava a herança, ele amava tudo aquilo que o dinheiro do pai poderia proporcionar para ele, mas ele não amava a comunhão, ele não amava estar com o pai, ele não tinha rompido isso. Por quê? Às vezes nós estamos tão acostumados a viver com tudo aquilo que os nossos valores começam a ser destruídos, começa a pegar outros caminhos. E ontem eu falei sobre uma restituição, sobre uma restauração de valores espirituais, né? Então, esse filho pródigo, desde o primeiro domingo do mês que começou a nossa campanha aos domingos, nós vimos o quê? Um trabalhar de Deus na nossa vida, concordância com Mateus 6,33, que eu preciso buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas me serão acrescentadas. Que também basta cada dia o seu mal. Cada dia, Mateus 6,34, basta cada dia seu mal. Porque a cada dia existe os seus cuidados. Então, vamos viver um dia de cada vez.
Esse filho chega para o pai, onde o pai é um pai riquíssimo, mora no palácio, debaixo da autoridade do pai, né? Ele e o irmão. Eu vou só dar uma pincelada para você entender para onde eu vou te levar nesta manhã. Amém? Então, o que acontece? Ele chega para o pai e fala assim, olha, eu quero a minha parte da herança. E o pai, depois você lê Lucas 15, do 11 ao 31, você vai entender a história todinha, né? Você pode também assistir pelo Facebook o primeiro domingo do mês. Amém? Então você vai ver que foi Santa Ceia, foi ministrada a palavra na íntegra, foi uma grande bênção. Bom, voltando um pouquinho, o que acontece? Acontece que esse pai pede a herança, esse filho pede a herança para o pai. Mas como que o pai ainda, né? Meu Deus do céu, o pai vivo vai pedir herança? Eu só peço herança de uma pessoa que já morreu. Então nós entendemos o quê? O pai estava morto dentro dele. A comunhão estava morta dentro dele. Quais são os valores aí? Nossa, nenhum. Valores espirituais, quais? Nenhum. Honrar o pai, imagina, nunca. Sentir saudade do pai, imagina. Sentir saudade da comunhão, jamais. Sentir saudade de tomar um café da manhã com o pai, que isso, pra que isso? Sendo que o meu dinheiro pode me levar a tomar café em padarias, em confeitarias maiores, melhores. O meu dinheiro pode... Olha, se meu pai me entregar minha herança hoje, o meu dinheiro pode fazer muita coisa. Coisas que eu não vou viver aqui como o Senhor, pai. Eu quero a minha porção. E o outro filho, por sua vez, ficou, mas também com a sua parte da herança. Foi dividido em vida a herança, né? Muito bem. Esse filho sai, gasta tudo numa cidade distante. Só que ele chega nessa cidade distante, nessa cidade começa a acontecer também a fome. Nessa cidade também, será que há algum propósito de Deus nisso? Nessa cidade também começa a acontecer a fome. E aí? E aí que o dinheiro dele é gasto todinho em prostituição, em tudo que você possa imaginar, ele torra todinha a herança e começa a trabalhar para uma pessoa que criava porcos, para que ele não passasse fome. Só que a fome reinava naquele lugar. Então não era garantia de que ele estava conseguindo um emprego para receber comida, que ele ia receber comida. Isso não era garantia. O que acontece? Ele começa a ver aquela lavagem dos porcos e começa a desejar comer aquilo, mas nem aquilo ele podia comer, porque a fome reinava naquele lugar. E ele começa a ter saudade do pai, por quê? Porque até os empregados do pai não tinham falta de pão. Houve uma conversão extraordinária nesse filho pródigo. Por quê? Porque ele começa a lembrar daquilo que era bom de ter o pai, não de ter as coisas do pai. Ele sentiu saudade do pai, não da casa. Ele começou a lembrar como era bom. Então ele se levanta e fala, chega, eu vou botar ponto final nisso. Deus está falando com você nessa manhã? Então permanece. Permanece naquilo que o Senhor está te dando direção hoje. Ele se levanta e fala, chega, eu vou colocar um ponto final nisso. Eu vou pedir para o meu pai me dar um emprego. Eu quero ser escravo do meu pai, porque sendo escravo dele vai estar melhor. Os servos dele não passam por necessidade de pão. Só que esse pai não ficou parado, depressivo, ele não ficou jogado numa cama, ele não paralisou, não, ele foi trabalhar para quê? Porque ele tinha certeza que esse filho ia voltar. Então ele foi trabalhar para que nada parasse.
quando o filho chegasse, ele teria algo para oferecer. E ele avista de longe, os empregados dele vêm falar para ele, olha quem está vindo lá. E naquela época, né, escravo era descalço, ele saiu de uma situação onde ele tinha a bênção do pai, sobre os cuidados do pai, e foi ser escravo. Né? E aí ele volta, quando ele volta descalço, fedendo a porcos. Nós sabemos que os judeus não comem nem carne de porco, né? No país não tem nem porcos, então ele estava numa cidade bem distante para estar trabalhando com porcos, né? E o que acontece? Ele cheira fedendo a porco, fedendo a chiqueiro, ele chega descalço, sujo, com as vestes rasgadas, ele chega destruído, tanto materialmente como espiritualmente. E o que acontece então, queridos? O pai sai correndo ao encontro do filho e o povo querendo... Não, mas você não pode, você vai sair correndo, ele está fedendo a porco. Não pode, você vai sair correndo atrás dele, ele te traiu. Ele gastou a fortuna, olha como que ele está, agora ele é escravo, agora ele é isso, agora ele é aquilo. Não interessa. Não interessa. Agora ele voltou. E ele voltou e o pai já começa a abraçar e beijar e trazer o filho já para dentro do palácio e já dá ordem. Traga roupas festivas, traga anel de autoridade, traga sandália nos pés e prepara também o cordeiro cevado, que eu preparei. Porque eu vou entregar um banquete, porque eu vou entregar uma festa, porque o meu filho voltou, porque o meu filho está de volta. E o irmão fica sabendo, né? O irmão fica sabendo. Como assim você vai pegar o meu irmão de volta? Como assim você vai dar uma festa? Eu fiquei aqui, eu te respeitei, eu fiz tudo aquilo que era reto. Você nunca entregou um cordeiro para mim. Você nunca fez uma festa para mim. Né? O que eu preciso fazer para ter isso? Eu preciso ir embora daqui? O que eu preciso fazer? Mas filho, tudo que está aqui te pertence. Você não usou porque você não quis. Você não fez festa porque você não quis. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e nós não estamos usando das nossas armas espirituais, nós não estamos nos alimentando do jeito que queremos, nós não estamos fazendo festa com o Senhor porque nós não queremos. Mas está tudo à disposição. Mas, bispa, por que enfatizar tanto o filho pródigo? Ele errou de forma horrorosa. Este pai e este filho renasceram. E ele começou a ter habilitações que ele não tinha antes. Foi morto o domínio da carne e começou a ter domínio espiritual. O que o Senhor trabalhou na nossa vida nesse mês de março com essa palavra que eu ministrei no primeiro domingo? Ele trabalhou nos dando poder de filho. Ele trabalhou nos fazendo entender que o nosso Pai, Ele é dono. O que está escrito em Mateus 9,6? A vontade dele vai ser feita, porque ele é dono de tudo. Ele é o nosso Pai. A vontade dele vai ser feita aqui na terra e no céu. É o reino dele aqui na terra e no céu. Ninguém manda mais que ele. Ninguém dá ordem maior do que ele. E o Senhor está dando ordem ao teu respeito para que você tenha esse poder de filho, para que você entenda que você é herdeiro com Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Falamos também sobre a bênção que está no livro de 1 Pedro, né? Meu Deus do céu. Não era para mim ser povo de Deus, mas eu sou povo, eu sou nação santa, propriedade exclusiva, sacerdócio real. Muitas das vezes eu estou esquecendo disso tudo. Muitas das vezes eu estou querendo viver
como o mundo vive, mesmo sabendo que eu tenho um pai, mesmo sabendo que eu sou herdeira, se com ele nós sofremos, com ele nós seremos glorificados. Mas nós não estamos usando o nosso poder de filho. Por quê? Porque o Senhor, na verdade, está morto dentro de você. Por quê? Porque você vai para a igreja por causa do carro, você vai para a igreja por causa da casa, você vai para a igreja por causa das bênçãos, mas você não quer o abençoador. E aí você começa a negociar com o Senhor até quando você entrega o dízimo, que é a campanha do nosso ser um dizimista fiel. Aí você entra no propósito de um valente de Davi, falando, não, mas eu sou valente de Davi. E porque eu sou valente de Davi, você pode orar dessa forma sim, mas você não pode ter o sentimento que é só para isso. O Senhor pode me dar esse dinheiro e pode mudar a minha história. O Senhor pode, mas também se o Senhor não der, eu tô caindo fora. Mas também se o Senhor não der o que eu quero, eu não vou mais para a igreja. Eu não conecto mais. Eu não ouço mais o programa da Bispa todos os dias. Eu quero a minha parte. Sabe, eu fui dizimista todo esse tempo, mas também se o Senhor não fiz, também não entrego mais. E os nossos valores, os nossos sentimentos, né, o Senhor trabalhou nesse mês de março, com as campanhas de segunda-feira, a abundância é o nosso direito, que hoje é o último dia com o Bispo Marcelo. A transmissão será de Aguaí. Amém? Com a campanha Envolvidos pela Graça, que será o último dia também, quarta-feira agora, que eu estou ministrando. Nós trocamos aí, eu e o Bispão, né? E também as consolidações das promessas, que é o tema deste ano. Ontem foi ministrado sobre duas parábolas que faltava eu ministrar de Lucas 15. No versículo 3 ao 8, ao 10, aliás, nós vamos ver duas parábolas. Jesus estava sendo questionado pelos publicanos, pelos judeus, por que ele estava se alimentando com os publicanos, por que ele estava junto com os pecadores, sendo que não era isso não era lei. Ele não poderia fazer isso, e como sempre o Senhor quebrando todos os preconceitos da época, né? Tudo aquilo que era religiosidade, tudo aquilo. O Senhor veio então para cancelar a lei? Não, ele veio para fazer a lei se cumprir, mas ele trouxe sobre nós a época da graça, e é isso que muitas pessoas às vezes não entendem. O véu foi rasgado, né? E agora, então, Jesus Cristo vive e reina, e eu preciso viver nesse tempo da época da graça. Só que não esquecendo das leis do Senhor e amando Ele em primeiro lugar. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu começo a entender muito mais sobre o reino, eu começo a ter uma retidão diante do Senhor e um caráter de natureza divina. Eu não tenho mais aquele caráter humano. Então, Jesus começa a colocar parábolas. Por quê? Porque muitas das vezes não dá para você chegar, e quem nos ensina isso é Jesus. Ele nos ensina a contar parábolas para chegar onde você tem que chegar, para ministrar a pessoa. Muitas das vezes, se a gente chegar diretamente para a pessoa e falar de lata, assim, ó, na cara dela, ela não vai aceitar, ela não vai entender. Mas, se você contar um testemunho teu, né? Às vezes o pastor fala para mim, você dá uma volta e leva a gente aonde você quer. Jesus nos ensinou isso. Ele conversava, ele ministrava por parábolas, dando exemplos para que você seguisse o exemplo dele, né? Como Paulo ministrando, sempre deu o ensino falando, olha, tudo que vocês puderem me imitar, me imite, porque eu sou seguidor de Cristo, eu sou imitador de Cristo. Então que você seja imitador
imitador de Cristo, né? Aquele servo de Deus que está à frente da igreja, seja ele bispo, pastor, apóstolo, ele está dando o melhor dele ali, né? Então, ele é o anjo da igreja. Então, peraí, eu preciso ver de que forma que ele está ministrando, eu vou ministrar da forma que ele ministrar, eu vou fazer da forma que ele fazer. Por quê? Porque eu sou discípulo dele. Eu vou respeitar aquilo que Deus está passando para ele e ele está passando para a igreja. Então, como que eu faço? Hoje em dia nós podemos sair copiando os homens de Deus? Muitos não. Por quê? Porque tem uma vida no altar e outra vida fora do altar. Sendo que você precisa ser crente dentro da igreja e fora da igreja. Você precisa ser servo de Deus no altar e fora do altar. Confere, né? É isso que a palavra diz, né? Você não vive mais, mas Cristo vive em você. Então não dá para ser duas pessoas. Eu não posso ter duas identidades. Sou a Bispa Karen na minha casa, sou a Bispa Karen na rua, sou a Bispa Karen ministrando, sou a Bispa Karen. Né? Imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós vamos sendo lapidados conforme somos ministrados pela palavra. Eu vivo falando, né? Quando o Senhor nos dá palavra e direção, o que acontece? Quem é o primeiro a ser tratado? É o ministro da palavra. Então, quem está sendo primeiro tratado nessas campanhas, né? É eu, o Bispo Marcelo, o Pastor Fábio. Por quê? Porque recebemos a palavra. O Senhor vai, torcer a gente primeiro, trabalhar a gente primeiro, para que a gente possa trabalhar a vida de vocês. É assim que funciona. Mas eu não posso usar uma capa de crente na igreja e fora da igreja eu ser outra pessoa. Não dá. Eu acordo Bispa Karen e durmo Bispa Karen. Não adianta. Isso não existe. Né? Na igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. Não dá para ser assim. Dentro da minha casa eu sou esposa, eu sou mãe, mas eu não deixei de ser a Bispa Karen, né? Dentro da minha casa eu respeito o sacerdócio do pastor Fábio. Eu quero falar isso e deixar isso muito bem claro, porque eu ministro muito mulheres, né? Que pode até ter uma unção maior que o marido, sim. Mas não quer dizer que o marido não seja o seu sacerdote. Então, dentro de casa, se o pastor falar, olha, não vai fazer, não é dessa forma, não é daquela forma, eu estou debaixo da autoridade dele. Amém? Então, eu preciso entender que na igreja e na minha casa, eu preciso ser a mesma pessoa. Senão eu vou começar a ter dupla personalidade. E é o que está acontecendo com muitos servos de Deus. Na igreja ele é bispo, fora da igreja ele não precisa ser mais. Na igreja ele é pastor, fora da igreja ele não precisa ser mais. Aí eu vou bagunçar minha vida ministerial e aí eu vou viver coisas que é planos de Satanás, porque quem está dando a brecha sou eu. Amém? E aí começa a minha casa a virar uma bagunça. Qual é o seu primeiro chamado? Se você é casado, é a tua família. Qual é o seu primeiro ministério se você já é casado? É o seu casamento. A sua casa precisa ser a igreja de Jesus Cristo? Precisa, porque você é a igreja. Então a sua família é o seu primeiro chamado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura até os confins da terra. Ok, mas e a tua casa desmoronando? Como que você faz com ela? Então primeiro, vamos viver o chamado dentro da nossa casa. Vamos ser pastor dos nossos primeiro. Amém? Para com isso de ser pastor só dos outros. E dentro de casa, ser aquela pessoa insuportável que ninguém te aguenta. Né? Tem até um ministro que eu amo demais, que é meu pai na fé, que é o apóstolo Estevão, que ele conta direto, né, para os oficiais. Enquanto eu estava, né, eu fiquei 18 anos sobre a cobertura dele, né? Glória a Deus, eu glorifico a Deus pela vida dele e da Bispa Sônia, que eu amo demais. Eu sempre falo isso porque isso é a minha verdade, né? E ele sempre falava, né, sobre um exemplo muito triste que ele viu um pastor viver. O pastor estava com a igreja lotada, ministrando num domingo à noite,
né? E a igreja lotada, de repente ele viu um caminhão de mudança parar na porta da igreja e começar a descarregar a mudança. E ele olhou do altar e falou, o que está acontecendo? A esposa e a filha entrou dentro da igreja, no meio de todo mundo, e falou, nós trouxemos a nossa mudança para dentro da igreja. Porque só aqui você é essa bênção, só aqui você é pastor. Então nós viemos morar dentro da igreja para ver se a gente convive com esse pastor. Para ver se a gente convive com essa bênção de homem que você é dentro da igreja. Que vergonha é essa? Que situação é essa? Por que chegou a esse extremo? Por que Deus permitiu isso? Porque ele precisava de uma verdadeira conversão. Ele precisava conhecer um Deus de propósito, onisciente, onipotente, onipresente, que enxerga onde os outros não enxergam. Que antes mesmo da palavra chegar na tua boca, o Senhor já conhece. Ele conhece o seu levantar e o seu deitar. Poxa, bispo, mas Deus não podia ter livrado os pastores disso? Poderia, mas o Senhor prefere que você volte para Ele ferido do que perder a tua vida, né? E muitas das vezes as pessoas, né, estão ali vendo aquela ministração, vendo, né, aquele pastor sendo bênção, mas não tem noção de como que ele é lá em casa. Que frutos é esse que você está dando para a tua família? Você está denegrindo o nome de Jesus Cristo? Então vamos prestar atenção de que forma que a gente está vivendo. Né? Então, a primeira parábola de Lucas 15 fala sobre, vamos ver, sobre um homem, né? Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós, aliás, homem, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Presta atenção, aqui o Senhor Jesus está colocando um homem que cuida de 100 ovelhas. Imagina que ele, contando as ovelhas, para prestar conta, é lógico, ele conta e ele vê o que? Tá faltando uma. E agora? Como que eu vou prestar conta dessa uma que tá faltando? E aí? Eu vou atrás. Eu vou deixar as 99 que tá tudo bem aqui e eu vou atrás. Eu vou atrás porque eu quero saber cadê a minha ovelha. Eu vou ter que prestar conta dela. Cadê essa ovelha? Meu Deus do céu, cadê essa ovelha? E aí o que acontece? Ele vai atrás da ovelha e procura até achar. E aí, achando-a, põe sobre os ombros e volta cheio de júbilo. E olha o que ele faz. Indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Presta atenção nisso aqui. Haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que eu ministrei muito no mês de março, que eu quero chamar a tua atenção, é que eu tenho sempre a oportunidade de pegar um retorno. Mas nem sempre eu quero pegar esse retorno. Porque vai doer, porque os meus propósitos, porque eu estava certo, o meu conceito, que vergonha que é isso, como que eu vou voltar, ainda o pessoal, né, usa um termo ridículo, né? Mas como que eu volto para um lugar onde eu fui tão humilhado, né? Eu vou simplesmente voltar com a minha viola no saco, sabendo que eu tinha razão e a pessoa não tinha razão, coisa nenhuma? Que tudo isso aconteceu por causa dela? Não, eu não vou pegar esse retorno. Eu não vou pegar esse retorno.
esse pastor aqui, ele vai, pastor de ovelhas, ele vai atrás da ovelha, acha ela, e aí sim ele comemora. Bispo, aonde você quer chegar? Eu quero chegar no ponto onde você tem falado demais dos seus problemas, você tem dado valor a muitas coisas que não tem o valor que você precisa dar ao valor espiritual das coisas. Então, como que acontece, bispa? Sabe como que acontece? Essa ovelha poderia ter quebrado uma pata, poderia estar toda machucada, e esse pastor toma a atitude de colocar ela nos ombros e trazê-la de volta para casa. Muitas das vezes, eu tenho alarmado os meus problemas, mas quando Jesus chega com um milagre, eu não tenho feito júbilo, eu não tenho feito festa, eu não tenho anunciado os milagres de Jesus. O que eu tenho feito? Eu tenho dado valor aos problemas, valor às lutas, mas ao testemunho, mas aquilo que Jesus fez, mas o milagre que ele fez, eu não tenho dado valor. Eu tenho desprezado, o Senhor não fez mais do que sua obrigação. Não, aquele pastor de ovelha poderia ter ido embora com as 99. Afinal de contas, ele ainda tinha 99 para cuidar. E só uma se perdeu? O que é uma se perder? Então vamos colocar de 100%, né? Ter fugido uma, ele perdeu aí 1% daquilo que ele tinha. Ele não precisava nem ter dado valor por essa perca. Bom, nós vamos passar para a mulher. Na época, parábolas não era contada envolvendo mulher. Por quê? Nem na do filho pródigo aparece a mãe desesperada que o filho foi embora. Você prestou atenção? Então, eles não usavam a mulher em parábolas. Bom, mas Jesus vai usar para quebrar essa religiosidade. Aí vai falar, olha, tem uma mulher que tinha 10 dracmas. Dracmas é uma moeda que vale um dia de serviço. E essa mulher perde uma dracma. Então, de 10 dracmas que ela perdeu, uma dracma ela perdeu 10%. Meu Deus, bispa, mas as percas estão aumentando. Sim, estão aumentando. Porque eu não estou dando atenção para as percas. E por que está se perdendo no meio do caminho? Eu não estou dando atenção. Ah, eu ainda tenho 99, eu não preciso ir atrás de uma. Agora, a mulher com 10 dracmas perde uma. De 10, eu perco uma, eu estou perdendo 10%. O que essa mulher faz? A atitude dessa mulher, não foi a mesma do pastor. Não. Tem tradução que fala que ela procura a dracma dentro de casa. Então ela toma algumas atitudes. Mas tem outra tradução que fala que ela começa a buscar a dracma. Eu até dei o exemplo de quando eu tenho certeza de alguma coisa que eu deixei naquele lugar. Então eu falei assim, olha, eu vou te dar o exemplo de deixar o meu filho na escola e à tarde buscá-lo. Eu tenho certeza que eu deixei meu filho na escola e à tarde eu vou buscá-lo. Então eu não vou procurar meu filho na escola, eu vou buscar o meu filho na escola. Essa mulher começa a buscar essa dracma dentro de casa. Como que ela começa? Em primeiro lugar, ela acende a candeia. A candeia é por fogo que produz luz. E essa luz vai trazer tudo que está em oculto. Vai trazer toda a sujeira. E eu ainda brinquei ontem no culto. Vamos fazer faxina hoje. Vamos começar a limpar a nossa casa. Como? Ela começa a varrer. Começa a achar sujeiras. Mas ela não varre mais debaixo do tapete. Ela não esconde mais. Não, ela começa a colocar, varrer a sujeira para fora para poder fazer o quê? Achar essa dracma perdida. Eu preciso começar a colocar coisas para fora,
para que a enfermidade saia, né? Eu preciso começar a colocar as coisas para fora, fazer uma faxina. A palavra de Deus diz que existe certas castas de demônio que só sai com jejum e oração. E essa luz dessa candeia começa a clarear e mostrar para ela a sujeira que tinha dentro de casa e que precisava ser tirada. Então ela começa a varrer, então ela começa a limpar. E nesta manhã eu quero te convidar a fazer essa faxina comigo. Para que você tem dado valores? Tem dado valor para coisa só material? Você tem dado valor só para os seus conceitos? Só para aquilo que você acha que está certo e por isso você tem perdido? Você tem perdido. O que o Senhor quer restaurar com você nessa manhã? Ele quer restaurar os seus valores espirituais. O filho pródigo precisou morrer o domínio carnal, precisou ele perder tudo aquilo que era bens materiais, para ele lembrar que ele tinha um pai, para lembrar que ele vivia em amor, para lembrar que ele vivia em aliança. O que essa mulher aqui está fazendo? Ela está buscando a dracma. E nós vamos buscar os valores espirituais nesta manhã. Por quê? Porque sem valores espirituais, eu perco a aliança, eu perco a comunhão, eu perco a cura, eu não ouço mais a voz de Deus. Sabe o que me mostra aqui? Que se perdeu uma ovelha fora de casa, se perdeu valores dentro de casa. E depois, na parábola do filho pródigo, este homem perde um filho dentro de casa e um filho fora de casa. Às vezes eu estou dentro da igreja, sem valores espirituais, sem natureza divina nenhuma. Eu virei o quê? Um trabalhador da obra? Que vou lá só para cumprir tabela? O que eu virei dentro da igreja? Foi ministrado sobre isso ontem. O que eu virei dentro da igreja? Apenas um diácono. Apenas um aspirante, apenas um presbítero, sem poder, sem unção, sem autoridade, porque eu perdi os meus valores. Então eu não tenho mais comunhão com o meu bispo, eu não tenho mais comunhão com os meus liderados, eu não tenho mais comunhão com ninguém. Aliás, se quiser pregar, pregue, se não quiser também não prega, ou senão você não tem mais vontade de falar de Jesus para ninguém, porque eu vou comprar uma guerra, porque eu vou ter que jejuar por ele, porque eu vou ter que orar por ele, porque ele vai me ligar todos os dias de manhã, todos os dias à tarde, à noite. Eu não quero mais isso, eu estou cansado, eu perdi o mover de Deus dentro de mim. Mas você continua sendo pastor, você continua sendo bispo, você continua sendo presbítero, aspirante e diácono dentro da casa do Senhor. Sim, a unção é irrevogável, mas eu estou morto, buscando valores materiais. Se o Senhor não fizer, eu também não faço. Eu estou buscando valores materiais, então eu vou para a firma, eu trabalho, isso sim eu dou valor. Mas a minha família, por exemplo, se quiser comer comigo, come, se não quiser também, ó, um ditado que diz o mundo aí, a música que tocar, eu danço. Tá errado. Você começa a não ter mais alegria em ofertar, você começa a não ter mais alegria em dizimar, você começa a não ter mais alegria de falar de Jesus no mercado, de falar de Jesus na farmácia, no parque que você vai. Por quê? Porque os meus valores estão destruídos espirituais. Eu já não respeito mais o meu bispo, minha pastora. Você não tem a mínima importância para mim mais. Sabe, uma das maiores conquistas que o Senhor me deu no ministério foi o dom de amar. E eu falo direto para o bispo, para o pastor, se eu perder esse amor, se nós três, que somos os líderes desse ministério, perdemos o amor em primeiro lugar, um pelo outro. Em segundo lugar, em primeiro lugar, por Deus, pelo nosso chamado. Em segundo lugar, um pelo outro, de vivermos em união, de vivermos em aliança, como a igreja primitiva, né? Onde
Eu vou chorar com os que choram, sorrir com os que se alegram. Primeiro com os da fé, como diz a palavra. Então o ministério acabou. Se eu gostar mais de ter comunhão com o mundo do que com os meus irmãos, do que com a minha família na fé, com aqueles que o Senhor me deu para cuidar, com as minhas ovelhas, então quer dizer, de que adianta tudo isso? Né? Do que adianta eu ser chamada para ser bispa? Ser chamado para ser pastor? Porque quando você chega a ser bispo, você é aspirante, você é diácono, você é presbítero, você é pastor e você é bispo. São os 5 ministérios, por isso é um episcopado. Se você deixar de amar as tuas ovelhas, se você deixar de cuidar das tuas ovelhas, para que o seu chamado pastoral? Me responde, por favor. Não existe chamado pastoral. Não existe chamado nenhum. O meu chamado precisa ser mais importante que a minha própria vida. Bispa, você já deixou filho em casa doente para poder pregar o evangelho? Já. Você já deixou marido em casa para poder pregar o evangelho? Já. E vou te falar mais ainda. Teve vez ainda do Senhor falar para mim, se você idolatrar o teu marido como Deus, eu tiro ele, eu tiro o teu casamento, eu tiro tudo. Porque eu preciso ser colocado em primeiro lugar na tua vida. Porque você só tem tudo isso porque eu sou o teu Deus. Porque não era para você gerar, não era para você ter filho, você era estéril. Eu te dei seus filhos. Você gerou para minha glória, para o meu louvor. Então, às vezes, você está perdendo os valores pelo meio do caminho, porque esse pai aqui perdeu 50%. A perca dele foi maior do que as 2 outras parábolas. Só que ele não parou para chorar a perca. Ele continuou. E quando o filho chegou, ele tinha uma festa preparada para o filho. E essa mulher, quando achou a dracma, que ela tirou toda a sujeira, que ela limpou tudo, limpou a estagnação, limpou aquela sujeira, aquela poeira. Quanto tempo faz que você não abre a Bíblia? Quanto tempo faz que você não participa de um jejum? Quanto tempo faz que você não ajoelha para fazer aquilo que Deus nos ensinou? E portanto que o Senhor nos deu a campanha de 12 dias do Pai Nosso. Entra no teu quarto, ajoelha, fecha a porta e trata comigo no secreto. Não, você quer contar para todo mundo o que está acontecendo. Você quer expor a sua situação para todo mundo. Não, você tem que expor o milagre, a obra de milagre que ele fez. Em todas as 3 parábolas, foi achado, foi trazido de volta. E eu quero colocar uma palavra sobre você. Foi achado o ladrão. Ele vai ter que devolver 7 vezes mais. Mas nós estamos vendo aonde você estava sendo roubado. Você perdeu os valores espirituais. Você perdeu a essência. Deus quer te devolver a essência. Para você ouvir a voz dele. Para você sentir a presença dele. Para você aprender a palavra dele. O povo sofre por falta de conhecimento. Então o profeta Oséias falou o quê? Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por que Jó precisou passar por tudo o que ele passou? Ele já era servo íntegro, justo, fiel. Mas por que ele precisou passar por tudo isso, bispa? Porque ele precisava mergulhar no Senhor e conhecer o Jeová Rafa, o Jeová Shalom, o Shiglium, o Nissi. Ele precisava conhecer a Deus em todas as situações. Portanto, ele declarou: Senhor, agora eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. A tua presença está comigo. O Senhor é o Deus que me restitui. É o Senhor que faz todas as coisas. Mas, bispo, ele perdeu 10 filhos. Ele não perdeu 10 filhos. Deus recolheu 10 filhos. Se agradou dos 10 filhos. Ele entregava ofertas pelos 10 filhos, até com medo dos filhos pecarem. Deus recolheu 10 filhos e deu mais 10 para ele. Às vezes a gente
não entende a palavra de Deus. E a gente acha que servir a Deus, pra gente, é não ter luta, é não ter guerra, é não passar pelo vale. Nós vamos ter aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que você não está entendendo é que com Jesus você vai vencer. Então, neste mês de março, eu coloquei as bênçãos de Romanos 8 sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas, aonde, agindo Deus, ninguém pode impedir, aonde a vontade de Deus ia prevalecer, porque ela é boa, perfeita e agradável, e tudo ia cooperar para o meu bem. Mas, bispa, mostra aqui, aonde tudo isso na minha situação coopera para o meu bem. Já já você vai ver. Já já, porque o Senhor fala e Ele não é mentiroso. Tudo coopera para o bem daqueles que me amam e andam segundo o meu propósito. E aí, Paulo relata mais. O que poderá te afastar do amor de Deus? Será que é a altura? A altura dos problemas? O montante dos problemas? Será que é a profundidade dos problemas? Será que é as coisas do presente? Será que é as coisas do porvir? Em todas estas coisas o Senhor te faz mais que vencedor. Então você já entra na guerra com a porção dobrada de vitória. Meu Deus! E ainda recebemos um intercessor, que é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai, porque tem situações de que nós não sabemos orar como nos convém. Que palavra é essa nesse mês de março? Tudo que eu não vivi o mês inteiro, eu vou viver nessa semana. Você vai viver nessa semana, em nome de Jesus. Mas eu preciso entender que o servo de Deus não perde nada. A dracma foi achada e ela fez festa. A ovelha foi achada e olha que ele trouxe a ovelha nos ombros. E você não está querendo carregar a carga um dos outros? Ah, misericórdia, para que o evangelho? Para que o evangelho se eu não souber perdoar? Para que o evangelho se eu não souber que a situação vem? É uma leve e momentânea tribulação, que vai trazer um peso de glória eterna. Esse filho pródigo recebeu vestes festivas, recebeu sandália nos pés, que é o evangelho de volta, recebeu anel de autoridade, recebeu... O Senhor, o Pai, entregou uma oferta ao Senhor e ainda ofereceu um banquete. Por quê? Porque o meu filho retornou e o Senhor tem festa para você, o Senhor tem alegria para você, o Senhor tem júbilo para você, o Senhor tem renovação de aliança para você nesta manhã, em nome de Jesus. Mas eu preciso resgatar os meus valores espirituais. Não dá para ser a mesma pessoa que eu estou sendo. Morna na fé, o Senhor vai te vomitar. Como que Ele vomita? Te colocando em situações para você acordar. Quando a candeia é acesa, quer dizer, abram-se os olhos, porque agora você vai ter que enxergar. Bispa, eu estou com doenças de fundo emocional. Porque você não para de falar do seu líder. Porque você não para de rasgar as vestes do seu líder. Você está dentro da igreja, não concorda com nada. Você não tem noção do quanto é difícil ser líder. Você não tem noção. Que Deus fala com você e para todos que estão debaixo da tua liderança é loucura. Deus falava com Noé, era o cara mais louco do planeta. Como assim vai construir uma arca para salvar? Ah, tá louco? Que dilúvio é esse que vai vir? Está maluco? Uma arca para quê? Vai sair nadando aonde? Ó, Abrão, pega a Saraí e sai da condição boa financeira que você tem, sai do meio da sua parentela, de todo o conforto que você tem e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Como assim? Sendo que ele não sabia nem quem era Deus. Tá maluco? Servia a todos os deuses, menos ao Deus vivo. A minha mulher é estéril, só tem eu e ela. Vou levar meu sobrinho que eu cuido como se fosse meu filho comigo. Aí chega num certo ponto, ó, eu vou te fazer pai de grande nação. O que que é? Minha esposa, olha, nós já temos uma idade e minha esposa é estéril. Eu vou fazer você pai de uma grande nação. Não estou perguntando o que você tem, o que você é. Eu estou falando o que eu vou fazer.
E muitas das vezes a gente como líder se parece louco. Parece o mais alucinado da face da terra. E o Senhor começa a te dar direção e começa a te dar revelação e você fala, esse bispo, essa bispa tá louca. Imagina, vai fazer a terra nos devorar. Vai deixar a gente na miséria. Eles só querem recurso. E não para de falar de valente, não para de falar de dízimo. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Eu preciso restaurar os meus valores espirituais. Para que você foi criado? Para louvor da glória de Deus. Para que você foi criado? Para que você foi gerado? O Senhor falou com a gente no propósito do jejum de 40 dias no Salmo 139. Todos os seus dias descritos e determinados. Eu te desejei, eu te formei, fui eu que te fiz. Eu conheço você no deitar, no levantar, antes da palavra chegar na tua boca. Você quer saber o que Deus pensa ao seu respeito? Vai no Salmo 139. Participa das direções que Deus tem me dado como direção. Faz. Se a sua vida... Bom dia, Fábia. Bom dia, Clarice. Glória a Deus pela vida de vocês e todos que eu não estou enxergando, que não está vindo aqui para mim o nome. Sejam bem-vindos, sejam abençoados por essa palavra em nome de Jesus. Olha só. Presta atenção. Pega a direção que eu estou te falando. Se a sua vida não for transformada e liberta com essa restauração de valores espirituais, você pode fazer, sabe o quê? Não vou mais ficar na igreja, não vou mais fazer propósito nenhum, não vou ser mais dizimista. Sabe por quê? Porque se o Senhor está falando para você, entrega o teu dízimo, porque é só dessa forma que você pode fazer prova de mim, e espera que você vai ver que eu vou abrir a janela do céu sobre a tua vida. Se eu não derramar sobre vós bênção sem medidas, presta atenção nisso. Sabe, presta atenção naquilo que Deus tem te falado. Nesse mês de março todo, aquilo que Deus falou com você. Presta atenção em tudo que o Senhor deu de direção para você. Presta atenção nas alianças que você tem quebrado. Nosso Deus é Deus de aliança, Ele não quebra aliança com a gente. Nós não podemos ser mulheres e homens que quebrem aliança com qualquer um que você fez aliança. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, amor, prima linda. Então, o que acontece? Presta atenção nas alianças que você tem feito. Presta atenção naquilo que Deus tem falado com você. Que você vai ver como você vai viver o Salmo 144. Você vai começar a recolher milhares de dezenas de milhares em nome de Jesus. A sua família estando na presença do Senhor, os seus filhos sendo planta viçosa, sendo coluna da casa do Senhor, você prosperando, o Senhor sendo o arrimo da tua sorte, sendo o teu escudo, a tua fortaleza. Você vai ver que a tua vida não está nas mãos dos atormentadores, não está nas mãos dos homens, mas está na mão do Senhor, é Ele que te conduz. Então não tenha medo. Mas restaura hoje com o Senhor, enquanto nós vamos orar agora. Tenho bastante pedidos de oração aqui. Nós vamos orar agora. E eu quero louvar e agradecer a Deus, porque nós temos essa comunhão com o Senhor, que Ele pode falar conosco e falar, olha, o que você está perdendo, 1%, 10%, 50%, é porque os teus valores estão destruídos. Vai para o meu altar que eu quero te restaurar. O Senhor quer te restaurar nesta manhã. E antes da gente orar, eu quero louvar a Deus pela recuperação da Márcia. Eu quero louvar a Deus pela recuperação que a Milena está tendo, né? Nós trouxemos ela embora para casa ontem. Ela está na casinha dela já. Muita dor ainda, mas é normal. Então nós vamos continuar orando por ela. E eu creio que a recuperação vai ser extraordinária. A cirurgia dela foi um sucesso, mas eu quero continuar orando também pela dona Esther, pela situação dela. Ela está com a gente no propósito do Pai Nosso.
né, a dona Esther. Eu quero continuar orando, né, sobre cada um de vocês que estão no propósito do Pai Nosso, nos preparando já para o nosso relógio de oração e para o nosso jejum do mês de abril, nos preparando para esta semana. Eu quero colocar uma palavra sobre a tua vida. As bênçãos do Senhor vão correr atrás de você. Você não vai precisar ficar se matando, não. Todo não vai ser transformado em sim. É essa semana a semana do milagre. Não abra mão de viver milagres. Domingo é a nossa Santa Ceia, é Páscoa, mas é a nossa Santa Ceia. Nós vamos receber a palavra do mês de abril. Vai ser extraordinária as campanhas, vai ser extraordinário esse mês. E você vai ver que o sobrenatural vai acontecer. Porque eu estou restaurando nessa manhã os meus valores espirituais. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu quero ungir as minhas mãos. O Dri está aqui comigo participando desse programa hoje. Estou muito feliz que hoje tive intercessor. Glória a Deus, meu filho na fé, que eu amo demais. Amém? Eu quero orar por cada um de vocês que estão conectados, cada um de vocês que hoje precisam de um milagre. Quem é que não precisa de um milagre hoje? Eu preciso de um milagre, mas nós temos o Deus de milagres e de maravilhas. Amém? Vamos orar? Tudo que você não conseguiu fazer até ontem, hoje o Senhor vai prosperar as tuas mãos e você vai contar testemunho em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória e de todo louvor, eu unjo as minhas mãos e profeticamente esse óleo recai agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus Cristo, quebre todo julgo, toda sentença, toda oração contrária, todo peso de palavra e toda inveja. Seja revestido agora de poder, unção e autoridade. Senhor, nós entramos no teu altar agora, invocando a tua presença, invocando o teu nome. Senhor, em nome de Jesus Cristo, queremos te louvar e te agradecer já por esta semana e consagramos ela a ti, Deus, em nome de Jesus. Mas eu quero te pedir, Senhor, que a restituição, a restauração dos valores espirituais venha sobre a vida do teu povo agora. E essa restituição vai trazer festa, vai trazer de volta a alegria, vai trazer de volta a comunhão, vai trazer de volta a essência, vai trazer de volta o poder da aliança e vai trazer de volta o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, nos limpa, Deus, nos purifica de toda a perca de valores espirituais, nos perdoa, Senhor, nesta manhã, Deus. Eu coloco essa palavra sobre a vida de cada um. Servo de Deus não vai perder nada, de tudo vai ser acrescentado, de tudo vai ser restituído. Recebe agora o acúmulo de bênçãos do Senhor. Pai, nós queremos renovar a aliança com o Senhor, nós queremos o teu poder de volta, queremos ouvir a tua voz, ser sensível ao teu Espírito. Espírito Santo de Deus, intercede junto ao Pai por nós nesta manhã, com gemidos inexprimíveis, e em nome de Jesus seja restaurado agora os valores espirituais, alianças agora sejam restituídas e restauradas. Ah, Senhor, passa teu sangue nas feridas, em nome de Jesus, feridas ministeriais, feridas familiares, feridas conjugais, espirituais, agora receba a cura do Senhor, passa do teu sangue, Senhor, e cicatriza. Ora, labachuriandere, balabás. Em nome de Jesus, todas as mentiras que Satanás falou, todos os planos de Satanás, todos os propósitos dele, frustrado agora em nome de Jesus. O nosso futuro está nas mãos do Senhor, e como está em Provérbios, eu coloco sobre a vida do teu povo: para nós haverá bom futuro, e nós não vamos nos envergonhar por crer no nosso Deus. Ora, labachuriandere, canta, labachuriandere, baralabás. Vem, Deus, com o teu poder, com a tua unção e com a tua autoridade, marca teu povo nesta manhã. Novo ânimo, fôlego de vida novo. O Senhor vai te colocar de pé, vai abrir portas aonde não existe portas. Em nome de Jesus, todo buraco, toda sentença, tudo aquilo que era a morte, sai
Pelo poder que é no nome de Jesus, sai estagnação, sai esfriamento espiritual. Nós não vamos ser mornos na tua presença, vamos ser cheios do Espírito Santo. Recebe agora o fogo do Espírito Santo. Ora labachuri andere canta labás. Recebe agora o poder, a unção e a autoridade do Senhor. Vestes novas, o calçado do Evangelho da Paz. Ora labachuri andere canta labás, a autoridade do Senhor, que é este anel que o filho pródigo recebeu. Recebe agora a festa, recebe agora a alegria, recebe agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a nossa vida, Deus, nos envolve de graça, a abundância é o nosso direito, em nome de Jesus. E contigo sofremos, contigo também seremos glorificados. Ninguém vai poder resistir você todos os dias da sua vida. Como o Senhor foi com Moisés, assim Ele será contigo, em nome de Jesus. Você é mais que vencedor. Agindo o Senhor, ninguém vai impedir. Eu coloco essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa e a sua família, porque nada vai te separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, mas em todas estas coisas você é mais que vencedor. Por isso eu coloco cura sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, cura no corpo, na alma e no espírito. Acabou a tristeza, acabou o choro, acabou a depressão. Se levanta hoje, porque o Senhor te coloca de pé a conquistar, a avançar, a prosperar e a fazer festa. Júbilo nos lábios, em nome de Jesus. Pai, a tua alegria é a nossa força. Tomamos posse desta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por este programa, glória a Deus pela rádio, pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Aleluia por cada uma das coisas que o Senhor tem feito e usado para nos abençoar. Amém, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Saindo da presença de Deus, renovado, cheio de poder, de unção e de autoridade. Então agora vai vencer, porque o Deus de novidade está trazendo novidade de vida para você, está trazendo o novo dele para você. Você vai fazer muito além do que você pediu, pensou, imaginou, porque ele é contigo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. À noite, então, às 20 horas, término da campanha Abundância é o Meu Direito. Diretamente, a transmissão diretamente de Aguaí com o Bispo Marcelo. Olha lá, ó, o nosso canal já está atualizado, o Bispão está falando aí, e já está o culto de ontem no canal do YouTube. Então entra lá, assiste, compartilha. Fê, glória a Deus, Silvia. Bom dia. Glória a Deus, amém, obrigada, glória a Deus. Amo você, sua mãe. Aleluia, glória a Deus. Lindos são vocês. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de vocês, a casa de vocês. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. E já, essa palavra, o Bispão tá falando aí, ó, já vai estar no YouTube. Amém? Amo vocês em Cristo Jesus. Espero vocês, então, às 20 horas, transmissão de Aguaí. Abundância é o nosso direito, o último dia. Bora compartilhar, bora convidar, bora propagar esse evangelho a toda criatura aí, em nome de Jesus. Amém? Ó, grande beijo. Tchau, tchau.